versículo de número 7. O texto diz assim. Quem achou, diga amém. Vamos lá comigo. Diz assim o texto. Estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão, a lança, não tens aqui a mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale do carvalho, eis que está aqui em volta num pano de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma-o, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-me, ou dá-me. E disse Davi: não há outra semelhante, dá-me. Agora, olha o 8, volta no 8, versículo 8. E disse, versículo 7, estava, porém, ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era o seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. Fecha os teus olhos, sentado mesmo como você está. Te damos graça, Senhor, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, e nós queremos te dar graça por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós, através de nós, Senhor. Te pedimos que o Senhor venha nos dar clareamento, discernimento para essa palavra, que possamos absorver nas tábuas dos nossos corações, ó Pai, a fim de entender o propósito do fruto do Espírito. Assim te damos graça e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Doeg ficou conhecido como personagem depois que veio a passar numa série de televisão. Não me falhou o nome agora da série, mas ele ficou um pouco conhecido depois que foi apresentado a história de Doeg nessa minissérie de televisão brasileira. Mas o contexto histórico é totalmente bíblico. A história de Doeg, ele era um dos mais poderosos pastores de Saul. Saul foi rei de Israel, e ele tinha com ele servos, e ele tinha pastores que serviam para ele. Doeg era um homem valente. Doeg era um homem corajoso. Doeg era um homem que não tinha medo, e por isso ele fazia os trabalhos, os serviços, os pedidos de Saul muito bem feito. A Bíblia vai estar dizendo para nós, melhor, que ele vai ficar detido em Nob. Nob era uma cidade. Mas a Bíblia não dá detalhes específicos por que Doeg vai ficar preso em Nob. Poderia ser, se você olhar o contexto bíblico, em outras partes, segundo a tradição da época, poderia ser ou por uma lepra que ele tinha, ou por algum voto que ele fez, possivelmente, mas diretamente não tem como especificar o que ele estava fazendo em Nob, essa cidade. E qual é essa cidade? Essa cidade chamada Nob, entenda isso, a gente tem que entender isso aqui. Essa cidade chamada Nob era a cidade de um sacerdote chamado Aimeleque. Davi, ele vem fugindo de Saul, porque Saul está atrás de Davi a fim de matar Davi. O rei Saul da época, ele quer exterminar Davi, ele quer destruir Davi. Davi vem fugindo de Saul, esconde aqui, esconde ali, e aonde Davi vai parar? Em Nob. Quando Davi para em Nob, ele vai na casa de Aimeleque, que era sacerdote. Davi bate na porta e entra e pergunta para Aimeleque: eu estou com fome e preciso de uma arma para guerrear.
Você não tem alguma coisa para comer aí, Aimeleque? Aimeleque vai pegar para ele os pães da proposição, que eram os pães sagrados que estavam ali, e vai dar para Davi, e vai falar para Davi: Davi, a única coisa que eu tenho aqui, eu não tenho escudo, eu não tenho flecha, eu não tenho lança. A única coisa que eu tenho aqui é apenas a espada de Golias, o filisteu. Ela está guardada ali, enrolada num pano, num éfode. Davi vai pedir para ele, vai pedir a espada de filisteu, vai comer o pão que Aimeleque está dando para ele. E Davi vai falar para Aimeleque: Aimeleque, faz um favor, consulta a Deus por mim. O que eu devo fazer? Para onde eu devo ir? Davi está pedindo para Aimeleque, que era o sacerdote: fala com Deus, porque eu preciso tomar um rumo daqui para frente. Vale lembrar duas coisas, conceito bíblico: a diferença do profeta e do sacerdote nessa época. O sacerdote, ele ouvia o povo e levava para Deus as petições das pessoas. O profeta fazia o caminho inverso, ele ouvia Deus e entregava o recado para as pessoas. Na condição de Aimeleque aqui, ele era o sacerdote. Ele vai ouvir as pessoas e entregar para Deus. E Davi está falando com ele: consulta Deus por mim, me dá o pão que eu vou comer, me dá a espada que eu vou levar a espada para defender. Se alguém vier contra mim, eu vou defender. Enquanto Aimeleque está cuidando de Davi aqui, enquanto Aimeleque está dando comida para Davi, está dando a arma, a espada de Golias para Davi, quem está na cidade vendo tudo? Doeg. Doeg está de longe vendo tudo. Doeg, ele é contra Davi, porque ele serve Saul. Ele está de longe olhando. Davi entrou na casa de Aimeleque. Ele está de longe olhando, observando. Davi pegou a espada de Golias. Davi comeu, e ainda Aimeleque está consultando Deus em favor de Davi. A história continua. Davi vai embora. Doeg, ele sai de Nob, da cidade de Nob. Tempos depois agora, Saul descobre que Davi passou na cidade de Nob. Quando o rei Saul descobre que Davi passou na cidade de Nob, Saul manda chamar todo mundo, chama os soldados, chama os servos, chama os seus pastores. E aqui começa o contexto da nossa mensagem. Saul, que é o rei, está diante do povo. Está todo mundo diante de Saul. Os servos, os pastores, os guerreiros, todo mundo diante de Saul. E Saul vai dar um grito, ou vai perguntar para a multidão, e vai dizer: eu fiquei sabendo que Davi passou, que Davi passou por aqui. Alguém sabe se Davi passou por aqui e aonde ele foi? Olha a pergunta, olha o perigo. Saul está perguntando: eu fiquei sabendo que Davi passou por essa região. Está todo mundo calado, está todo mundo em silêncio. Só que no meio da multidão, quem que está lá? Doeg. Doeg, ele vai levantar a mão e vai dizer: Saul, eu vi Davi. Saul, Davi foi na casa de Aimeleque e comeu pão. Aimeleque consultou Deus por ele. E Aimeleque, o sacerdote, ainda deu a espada de Golias para Davi. Então Davi passou, comeu, pegou a arma, pegou a espada e foi embora. Quando Saul ouve aquilo, gente, uma ira sobe em Saul, uma revolta sobe em Saul. Ele perde o contexto emocional. E Saul começa a perguntar: alguém mais sabia disso? Ninguém fala nada. E Saul está perguntando: alguém mais sabia disso? Ninguém fala nada. Saul dá uma ordem para Doeg e vai dizer: Doeg, você é um dos melhores soldados, guerreiros, pastores que eu tenho. Eu quero que você pegue a espada.
e mate todos os sacerdotes da cidade de Nob. Doeg, eu quero que você pegue a espada. Olha o rei Saul falando para Doeg: pegue a espada, vai na cidade de Nob, mata homens, mata mulheres, mata crianças, não deixe sobrar nem os animais, mate até os animais. Doeg, eu quero que você extermine todos os sacerdotes. Sabe quantos sacerdotes eram? 85. 85 sacerdotes foram mortos por causa de uma fala indevida no local improvável. Se Doeg tivesse ficado calado, ele tinha salvo 85 sacerdotes. Se Doeg tivesse ficado calado, ele tinha salvo uma cidade inteira. Se Doeg tivesse ficado calado, ele tinha salvo as crianças da cidade de Nob. Se Doeg tivesse ficado calado naquele cenário, ele tinha salvo as famílias da cidade de Nob. Mas ele não ficou calado. Doeg se pronunciou e acabou gerando mortes pela fala indevida. E eu fiz essa introdução, esse pano de fundo para a nossa mensagem de hoje, falando sobre domínio próprio. E a pergunta que eu faço para nós é: quantas pessoas nós matamos por falarmos aquilo que não deveria falar? Quantas famílias estão sendo desfeitas porque ao longo da história pessoas não tiveram o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. O domínio próprio é a gente se controlar na hora da raiva. O domínio próprio é eu segurar o freio de mão quando o carro está na ladeira ou quando o carro está subindo. O domínio próprio é eu saber me comportar no ambiente que eu estou inserido. Domínio próprio é eu preciso saber quem eu sou no lugar que eu estou, com as pessoas com quem eu estou. Porque dependendo o que eu falo naquele momento, ou vou levar pessoas ao céu, ou vou levar pessoas ao inferno. Dependendo do que eu faço nesse momento, eu vou agir como Doeg. Se Doeg tivesse ficado calado, ia resolver alguma coisa, gente? Não ia, Davi já tinha ido embora. Davi já estava longe. Não ia resolver mais nada. Agora, eu vou aplicar, não me entenda mal, não é para nós aqui, mas eu aplico de forma aberta, como vacina, como bezetacil do céu para todos nós, para a gente ficar vacinado. Nós precisamos ter o cuidado de pedir para o Espírito Santo em gerar em nós o domínio próprio. Porque o domínio próprio é a gente saber andar, falar, frear, refrear, dominar um dos menores membros que nós temos, que é a língua. É um dos menores membros, mas é um dos mais piores que causam desgraça na vida do ser humano. Quantas pessoas estão feridas ao longo da vida porque foi inserida num contexto que não deveria ser inserido? Quantos casamentos estão por um fio porque ao longo da história a pessoa falou que não deveria? Síndrome de Doeg. A síndrome de Doeg é geralmente pessoas que têm necessidade de autoafirmação, pessoas que buscam reputação de fora para dentro. Eles precisam ter um argumento na mesa para validar a presença deles, e geralmente essa validação é saber de uma conversa que não poderia falar na hora. Geralmente é expor quem não tem defesa na hora. Geralmente é colocar em evidência quem não poderia ser colocado em evidência na hora. Mas no afago da emoção de querer provar que eu tenho autoridade, que eu sei o que vocês não sabem, eu tenho uma coisa que vocês não têm, eu ouvi o que vocês não ouviram, a falta do domínio próprio, eles põem na mesa quem não deveria ser exposto.
E a síndrome de Doeg, se a gente não vigiar, ela sonda nós todos os dias. Porque todos os dias o diabo, eu já disse isso, gente, o diabo não vai vir com capa preta, o capetinho, o capetão, o capetãozão, não vem isso não. O diabo vai ficar cornicando gente, vai pegar os mais vulneráveis, vai pegar os que estão na corda bamba. Pastor, eu estou em cima do muro. Não tem crente, não pode ficar em cima do muro. Crente tem que decidir se ensina ou não. Pastor disse, a procedência é maligna. Ou está com Deus ou está com o diabo. Só tem 2 reinos, não tem terceiro reino. Ou está de lá ou está de cá. Ou está servindo a Deus ou está servindo um Satanás. Não tem como. Se nós estamos servindo a Deus, o nosso comportamento tem que ser de crente. A nossa fala tem que ser de crente. O nosso andar tem que ser de crente. A nossa vida tem que ser de crente. A mesa que nós sentamos tem que ser de assuntos de crente. Não é ser santarrão, mas é entender que os assuntos da mesa tem que gerar vida, tem que edificar pessoas, tem que falar de ideias, tem que falar de projetos, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Quem está comigo, diga amém. A síndrome de Doeg. Doeg, ele vai perder, ele vai matar Aimeleque, que era o sacerdote. Ele vai arrancar a espada do Doeg. E é tão interessante que, se você ler a história, essa história é muito bonita, porque Saul vai dar uma ordem para os seus servos matarem os sacerdotes. E o servo de Saul não vai aceitar a ordem. Saul vai falar para os servos dele: matem todos os sacerdotes. E o servo de Saul vai falar: não vai matar ninguém não. Aí ele chama Doeg e fala: Doeg, você é um dos maiores e melhores pastores que eu tenho de guerra. Eu quero que você mate todos os sacerdotes, elimine a cidade, vai lá em Nob, mata todo mundo em Nob, extermina a cidade de Nob ao fio da espada. Doeg pega a espada, executa o comando do rei Saul e mata tudo, não sobra ninguém. Sabe de uma coisa? Nós precisamos entender a analogia, a aplicabilidade do contexto de Pedro. Pedro, ele vai andar com a espada na cintura. Andar com a espada na cintura não tem problema. O perigo é quando a gente tira a espada na hora errada para fazer o que não deve. Se você reparar a história de Pedro com Jesus, em nenhum momento Jesus pediu para Pedro falar: arranca essa espada, tira esse cinto, tira esse negócio. Para andar comigo tem que andar sem. Não, Jesus não exigiu isso de Pedro. Porque às vezes nós queremos forçar, e isso não vem de nós, é o Evangelho que transforma, é o Espírito Santo que muda. Não somos nós que vamos mudar as pessoas. Eu não tenho o poder de fazer ninguém tirar a espada da cintura, mas o Espírito Santo tem. Você não tem o poder de fazer ninguém mudar de vida, mas o Espírito Santo tem. Você não tem o poder de ninguém alterar a rota do fluxo da rotina diária dele, mas o Espírito Santo tem. Mas o que cabe a nós? Alinhamento, posicionamento, direcionamento debaixo da palavra do Senhor. Quem sabe essa noite o Espírito Santo está falando para nós. Vai entrar uma semana, então no mês de fevereiro, ainda estamos praticamente no dia 11 para o dia 12, no mês de fevereiro, vai vir situações na sua vida, e como experiência, como exemplo, como Bíblia, o que nós vamos fazer, pastor? Nós vamos vigiar o nosso andar, vamos vigiar a nossa entrada, vamos vigiar a nossa saída, vamos vigiar o que nós vamos falar. Meu irmão, a gente tem que entender uma coisa, gente. Nós só podemos dizer alguma coisa quando o que for ser dito tem que ser melhor do que o silêncio. Se as palavras que for sair for pior do que o silêncio, não fale nada, deixe que o silêncio segure. Abre comigo a sua Bíblia, sentado mesmo, quem puder acompanhar, Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Efésios 4, 29. Não sei se está para colocar no telão aí. David e Davi. Agora nós temos dois em dose dupla, David e Davi. Efésios 4, 29. Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Pode acompanhar na sua Bíblia. É bom que contra a Bíblia não há argumentos. Então nós vamos entendendo que a palavra do Senhor que vai nos moldando a cada dia. Efésios 4, 29. Olha o que está escrito aqui: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas
ou a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Gente, isso aqui já é uma pregação. Olha, ele está dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A pergunta para nós, como filtro: não seja esponja, seja filtro. O que está saindo das nossas bocas, da sua boca no dia a dia? O que sai da nossa boca tem que gerar vida na vida das pessoas. Imagina a pessoa vai no médico e fala para ela: ó, doutor, eu tô com câncer, o que eu vou fazer? O doutor fala: eu também tô, vamos morrer junto. Imagina, ele não vai nunca. Ele quer ir no hospital, no médico, para buscar ajuda. Então, quando o doente chega perto de alguém que está curado, a probabilidade do senso comum da lógica humana é que quem tem mais dá para quem tem menos. Quem tem cura gera remédio para quem está doente. Então, se nós temos cura, quando o doente chegar, nós não vamos entrar na enfermidade dele, nós vamos curar ele. Se é pessimista, vamos trazer para o lado do otimismo. Se só faz fofoca, vamos ajudar ele a frear a língua. Se só fala de coisa que não deve, vamos ajudar a falar daquilo que é devido. A Bíblia está nos ensinando isso. O maior manual de regra de fé para nós é a Bíblia. Está dizendo: saia da sua boca apenas palavra que vai gerar edificação. Porque se não for gerar edificação, é melhor que fiquemos calados. Tiago capítulo 1, versículo 26. Tiago capítulo 1, versículo 26. Davi. Tiago capítulo 1 e depois Êxodo 23, 1. Olha isso. Tiago 1, 26. Se alguém quer ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. O contexto de religião aqui está falando da crença, não está falando do contexto religioso, de religião de terra, mas da crença que você carrega. A Bíblia está ensinando para nós: se alguém quer ser, vou trocar pelo contexto da minha versão, se você quer ser crente, com fé em Deus, e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, não é nem o coração do próximo, é o nosso. A sua crença é vã, a sua religião é vã. É a Bíblia que está dizendo para nós: pastor, o que eu preciso fazer? A maior dificuldade nossa, a maior guerra, a maior dificuldade do ser humano não é vencer o diabo que está do lado de fora, porque já é uma guerra declarada. Uma guerra contra o diabo já é guerra declarada. Você sai na rua já repreendendo: sai capeta, sai demônio, sai para lá, Satanás. A gente já sai repreendendo tudo, e é uma guerra declarada e injusta. Por que é injusta? Porque você luta com um ser que é invisível, você não vê, mas sente as afrontas. Então, se você vê o inimigo, é mais fácil. Você foge, você dá umas porradas, dá um chute, cai fora. E quando você não vê? Mas qual que é as armas que esse inimigo usa contra nós? Legalidade. A legalidade. E o que é a legalidade? Não é um buraco grande. A legalidade é um buraco pequenininho. Satanás só quer uma brecha para entrar. O diabo só quer um pedacinho para entrar. Satanás só quer um pedacinho para entrar, arrebentar com tudo. E geralmente é onde que entra? Com aquilo que promove palavras proféticas ou comandos cerebrais de ação, de reação, a nossa fala, a nossa língua, o nosso comando. Por isso que Jó, em nenhum momento Jó vai ficar falando para o diabo assim: eu sou fraquinho, eu não dou conta, eu não consigo, Deus vai me matar. Jó não vai ficar falando isso. O diabo está de olho em Jó, no livro de Jó, e está pensando: ele vai falar que é fraco, porque quando ele falar que é fraco, ele dá legalidade, eu entro. Quando ele falar que não consegue, ele dá legalidade, eu entro. Quando ele falar que Deus esqueceu ele dá legalidade, eu entro. O diabo está focado na legalidade que Jó não vai dar. Só que Jó vai levantar a mão para os céus e vai dar a resposta que o diabo não esperava. E ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra para me defender. O diabo está dizendo: esse miserável está na prova, está na lepra, está sem dinheiro, está sem filho, está sem tudo, e está dando glória a Deus. Não dê legalidade, use a sua língua, a sua boca para edificar, para gerar vida. O Espírito Santo está gritando no nosso coração dizendo: tenha domínio próprio sobre as ações da sua vida. Você pode pegar essa palavra em nome de Jesus? Está no trânsito dirigindo, e nós sabemos que o americano não sabe buzinar. O brasileiro até que vai. O brasileiro é pom pom, o americano é pom, parece que não tira a mão. Você quer ver uma coisa para testar o domínio próprio? É a buzina do americano. Porque
Porque quando buzina, sobe o sangue e vai na cabeça. E aí, vai irar ou vai pecar? Domínio próprio. Sabe como a gente testa o nosso domínio próprio? Quando alguém fala de você, a sua resposta contra a pessoa vai revelar muito sobre não é quem ele é, sobre quem é você. Eu lembro que um amigo meu falou para mim assim: quando começar a difamar alguém, Carlos Maia, quando começar a falar mal de você, agora eu vou jogar para nós aqui, quando começar a falar mal de vocês, quando alguém começar a difamar vocês, gente, entenda uma coisa: são níveis de guerras. São níveis de guerras. Alguns brigam no campo do jurídico. Aí quem não sabe defender, contrata um advogado. Níveis de guerra. Alguns brigam no campo do intelecto. E é o debate saudável no campo do intelecto. Alguns brigam no campo das vias de fato. Não sabe dialogar no intelecto e não sabe buscar conhecimento jurídico, então vai na porrada. Aí briga com a mulher, briga com o filho, espanca um, espanca o outro. E os mais baixos é quem não sabe lutar no campo jurídico, não sabe lutar no campo de intelecto, tem vontade de bater e brigar, mas se brigar vai preso, ele não briga. Ele acaba descendo o nível mais baixo. Aí começa as ciladas de afrontas contra a sua vida. Começam as calúnias, as difamações, as mentiras que você sabe que é mentira. Mas o que você vai fazer? Se você está no nível de cima, pega isso aqui, e você desce no campo dele lá embaixo, sabe quem vai vencer a batalha? Ele. Você nunca vai vencer uma batalha no campo que você não domina. Se você desce no nível do que ele está fazendo com você, você vai perder, porque lá não é seu raio de briga. Lá você não conhece o campo lá embaixo. Já viu aquela expressão? Ele está pegando baixo, está jogando baixo. Aí foi golpe baixo. É porque o nível que ele está jogando é o mais baixo dos baixos dos baixos. Pastor, o que eu vou fazer? Não brigue lá embaixo, você vai perder sempre. Porque como que você vai entrar num campo que você não domina? Você vai perder. O que eu faço, pastor? Faça silêncio e suba os níveis. O domínio próprio com silêncio é a melhor resposta que nós damos para a ignorância, quando falta sabedoria. Então você vai ser afrontado. O que eu vou fazer, pastor? Vou xingar? Xinga não. Vai para a oração e fica em silêncio. Porque o ignorante vai tentar contra a sua vida, no trabalho, no dia a dia, na igreja, onde você for. É vida, gente. Isso é vida, é fluxo de vida. Não tem como fugir disso. O que você vai fazer? Vai orar e deixa ele. Sabia que o silêncio é uma das respostas mais doídas que tem na vida do ser humano? Porque o ignorante está falando, ele vai responder. E quando ele responder, eu vou quebrar ele no meio. Aí você fica em silêncio orando. Ele está dizendo, esse miserável não vai responder nada não. Jó está em silêncio por 38 vezes. Jó pergunta a Deus por quê, e Deus não responde Jó. Jó está na prova. Senhor, por que a prova? Deus não responde. Senhor, por que meus filhos morreram? Deus não responde. Senhor, por que minha esposa? Não responde. Senhor, por que 38 vezes Deus não responde. Deus não é obrigado a responder tudo no momento que você quer, mas uma coisa devemos fazer: ter sabedoria na hora da crise, para não sair atirando tudo e matando todos que não tem nada a ver com a situação. Isso chama domínio próprio. Domínio próprio é quando a gente chega do trabalho cansado, cheio de problema, o dia não foi bom, aquela coisa, você brigou com um, discutiu com o outro, deu errado, não recebeu, cheque voltou, deu tudo errado. Domínio próprio é quando você chega na sua casa, desliga a chave e entra para um mundo diferente do mundo do lado de fora. Domínio próprio é quando você entra para dentro da casa deixando as coisas de fora. Quem não tem domínio próprio, ele entra para dentro da casa, briga com o filho, desconta na esposa, briga na casa, arrebenta com tudo. A mulher está sem entender, está dizendo, o que esse homem tem? O que aconteceu lá fora? Eu não sei, eu falei para ele só que eu vou esquentar a comida, ele já está gritando comigo. O que é isso? Domínio próprio. E o que o diabo quer? Alterar o fluxo do normal para que você não tenha domínio próprio. Porque o domínio próprio, a falta do domínio próprio, gera em nós um peso na consciência inconscientemente. Você quer ver o teste? A pessoa chega, aí desconta no marido, desconta na esposa, passa 15 minutos, baixa o equilíbrio emocional dela, vem ao normal, baixa a tensão emocional, cai a ficha e fala, nossa, o que eu falei para minha mulher?
que eu falei para o meu marido? Poxa, eu acho que eu feri ele, eu machuquei ele, eu acho que eu falei o que não deveria. Já foi dito. E aí o diabo vai trabalhar numa área que muitas pessoas não conseguem dominar, infelizmente, no mundo. A miséria da razão e do ego. Porque a razão e o ego é o seguinte: não, eu vou ficar na minha, se ele quiser que pede perdão. Eu tenho razão. Razão é uma coisa que não serve para nada e todo mundo quer ter. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele está dando uma lição de moral, social, espiritual, falando sobre o fruto do Espírito, e dentro do fruto do Espírito está dizendo: nós precisamos ter o domínio próprio. Domínio próprio para tudo. Olha comigo Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Êxodo 23, 1. Vamos na Bíblia. É bom que na Bíblia é muito bom. A gente vai discorrendo e vai vendo as pontas que a Bíblia vai fechando contra isso. Êxodo capítulo 23, versículo 1. Olha isso, olha o que está aqui. Não levantarás falso boato, e não pactuarás com ímpio, para seres testemunha injusta. A minha versão está assim: ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Sabe o que o texto está dizendo? O que a Bíblia está dizendo para nós? Cuidado com o que você ouve, com o que você vê, as fake news da vida. Cuidado com as palavras que chegam para você como verdade, quando na verdade não é verdade. Cuidado com o que fala. O filtro da vida, ele promove muita coisa boa para nós quando a gente entende isso. Então o texto está dizendo para nós: não seja um pactuador com o ímpio. Não seja uma testemunha injusta com quem você não sabe se foi verdade ou se foi mentira. Olha para mim, por favor, Provérbios capítulo 11, versículo 13. Provérbios capítulo 11, versículo de número 13. Glória a Deus. Esse aqui é forte, meu Jesus. Olha isso aqui, gente. O que anda mexericando revela segredos, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Eu não sei como que está a sua versão, eu vou ler na minha aqui. Na minha está assim, ó: quem muito fala atrai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Sabe o que a Bíblia está dizendo para nós? Cuidado com as pessoas que falam demais, não têm domínio próprio na língua. Cuidado quando você chegar no trabalho, no ambiente, na igreja, no almoço, no jantar, no dia a dia, no aeroporto, aonde você estiver. Cuidado com quem sabe tudo de todos e conta tudo de todos à primeira vista. Qual a liberdade que a pessoa tem de contar tudo de todos à primeira vista? É um perigo, porque se você der um passo em falso para a direita, ele vai falar de você quando você sair. Eu estava com ele um dia, nós devia que ele deu um passo em falso para a direita, ele vai contar tudo. Então, Provérbios está dando uma vacina, uma blindagem para nós, dizendo: quem anda mexericando, aqui na versão, quem anda falando mal atrai a confidência. E aqui entra o que eu falei no início. Nós precisamos tomar cuidado, isso é uma via de mão dupla isso aqui. A via normal e a via reversa. Porque algumas pessoas querem atrair a confiança falando demais daquilo que não deve. E confiança não é falar muito daquilo que eu sei, mas é ter atitude na terra que eu piso, a forma que eu prego com a vida. Porque pregação não é com microfone, pregação é com a vida. Pregação aqui a gente está expondo uma palavra, mas o negócio pega quando apaga a luz a gente vai embora. O perigo não é quando eu prego, o perigo é quando desliga a luz e nós vamos embora. Porque aqui se manifestado a produção nossa religiosa. Mas a vida de cristã não é aqui dentro, é da porta para fora. Então aqui dentro a gente coloca o terno, coloca o vestido, coloca a maquiagem e está certinho, é dentro do conceito social, moral. Mas o negócio pega e quando apaga a luz nós vamos embora. É quem nós de tudo e de todos, mas diante de Deus. Então, Provérbios está dizendo para nós: tome cuidado com quem fala muito, com quem não sabe guardar segredo. É um perigo quando você abre o seu coração para quem não tem freio no baúzinho de segredo. Esse segredo aqui, gente, não é guardar coisa errada, não. É saber ouvir coisas que nem todo mundo pode ouvir. Você sabia que tem níveis de maturidade?
Você tem pessoas que você fala para ele assim: matou um rapaz aqui do lado. Ele vai falar assim: nossa, sério? Meu Deus, Deus guarde a família dele. Aí você fala para o outro: olha o nível de maturidade. Matou um rapaz aqui do lado. E, meu Deus, é sério? Meu Deus. Ele não suporta. Tem gente que ele ouve uma coisa, ele entra aqui, ele deixa sair aqui e não altera nada na rotina dele. Tem pessoas que o que ele ouve, se ele não souber bem o que ele ouviu, desce para o coração, inflama ele por dentro, ele altera o fluxo do normal, dá legalidade para o inimigo entra, ele perde a paz, ele perde a alegria, se não vigiar, perde até a salvação, porque sai da igreja. Então, o perigo da gente conversar, eu fico me vigiando, toda vez eu fico me vigiando, Jesus me ajuda, eu já amo, Jesus me ajuda, porque a palavra que sai da minha boca, eu não posso comprometer você não pode comprometer a igreja, eu não posso comprometer a igreja não é de pastor, a igreja é de Cristo, a noiva da igreja tem dono, eu não posso ser, meu Deus, eu não posso ser conivente com ações do mundo contra a igreja. Aonde eu ando, meu irmão, nós devemos falar o seguinte: a minha igreja é uma bênção, meu pastor é uma bênção, os membros da Shalom são os mais bonitos, é os mais cheios de Deus, é transbordante. Imagina se eu ando na rua dizendo: gente, essa igreja eu não sei, meu Deus, se eu sento numa mesa com pastores e falar: essa Shalom eu não sei, imagina o que eles vão pensar de mim, não é da igreja que eu congrego. Imagina se você chega na mesa que você senta e fala: todo dia a mesma coisa, esse trabalho não presta, esse trabalho não presta. O cara vai falar: rapaz, ou esse trabalho é muito ruim, ou esse cara é muito ruim de serviço, ou essa pessoa que ele fala não presta mesmo, ou ele não consegue ter a ótica daquilo que é bom. E aí a pergunta que o Espírito Santo cobra de nós: como está o seu domínio próprio diante da situação que você enfrenta, na vida que você vive? Como está o seu nível daquilo que você ouve e daquilo que você coloca para fora? Tem coisa na igreja, que graças a Deus, não aqui na nossa igreja, mas tem coisa na igreja, eu tiro por base do Brasil, que dependendo do nível até de obreiro e de membro, se souber o que o pastor está resolvendo no gabinete, ele não volta mais nunca na igreja. Por isso que nós falamos aqui na nossa última, acho que foi na última reunião, mas que vale para a igreja, para todos nós. Por isso que tem problemas, situações que o marido, não é desmerecendo as mulheres, mas é bíblico. Abraão, quando foi sacrificar Isaac, Abraão não falou para Sara que ia sacrificar Isaac, porque se Abraão fala, provavelmente Sara não teria deixado de falar: não, vai matar meu menino não, esse menino é menino da promessa, não, pega um jumento, um camelo, um cordeiro, leva qualquer coisa, vai matar Isaac não. E Abraão sai de madrugada, pega lenha, pega servos, pega um jumento e vai sacrificar. Por que Abraão não falou para Sara? Deus falou com Abraão? Sim. Abraão ouviu a voz de Deus? Sim. Por que ele não falou com Sara? Precisamos entender um negócio. Tem problemas na vida que você pode até comentar com a família, com a esposa, mas vai ter momento que é só para você, não comenta com ninguém. Tem momento, nós que somos obreiros, tem coisa que nós vamos resolver na vida que não precisa. Vai edificar a esposa? Não vai. Vai edificar os filhos? Não vai. Então não precisa falar não, fica para você, não precisa falar nada não. Domínio próprio. Sabe qual é o melhor domínio próprio para as famílias de modo geral? É quando a gente vai almoçar na mesa, quando a gente está sentado na mesa, quando está todo mundo no sofá. O que a gente fala no ambiente de alimento, que é um ambiente sagrado naquele momento, vai revelar o que os nossos filhos vão querer para o amanhã. Se o pai está dizendo: esse negócio não está dando certo, eu não vou com a cara daquele homem, eu não vou com a cara daquela mulher. Uma vez o pastor, numa escola bíblica dominical, com os meninos, falou assim: quem sabe aonde é o inferno? O menino levantou e falou: eu sei, lá em casa. O pastor falou: como assim na sua casa? Ele falou: porque minha mamãe fala todo dia: essa casa é o inferno. Outro menino chegou para o pastor na igreja e está olhando para o pastor, olha para cá, olha para lá, olha para cá, olha para lá. O pastor falou: o que foi que você está olhando para mim assim? O menino falou: o meu papai falou que o senhor tem duas caras, estou procurando a outra. Dependendo do que a gente fala no ambiente sagrado, com quem não tem estrutura para ouvir, a gente acaba piorando a situação. Por isso que tem muitos filhos de crentes hoje, não aqui, me entenda bem, que não querem, porque às vezes o problema não está na igreja, o problema não está em Deus não, o problema está na falta de sabedoria em lidar com os problemas de casa ou da vida, com quem não tem estrutura para ouvir aquilo no momento.
O que eu devo fazer, pastor? Melhor coisa, às vezes é você chegar e falar assim: vamos orar, gente, vamos orar. Deus vai nos dar um direcionamento, um clareamento, vai ajudar a resolver o problema. O que está acontecendo? Não acontece nada, não, Deus está no controle de tudo. Ajoelha e ora e fala o problema espírito para Deus. Ou busca um conselheiro com sabedoria, que não vai ouvir, não vai esparramar aquilo. Amém? Para a gente finalizar, Salmos 34, versículo 13. Para a gente finalizar, para a gente servir a nossa ceia, Salmos 34, versículo 13. Glória a Deus. Domínio próprio. Salmos 34. Glória a Deus. Olha aqui. Para a gente finalizar, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem dolosamente. Olha o que o salmista está dando uma aula para nós. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios. Na minha versão está falsidade, mas nessa versão está de falarem dolosamente. Eu quero finalizar essa palavra para todos nós. E a primeira pessoa que tem que mudar aqui primeiro é eu. Talvez o segundo seja você, mas o primeiro é eu. Porque todo dia eu peço para Deus: Senhor, me ajude a errar menos. Senhor, me ajude a ser um bom pastor. Me ajude a ajudar pessoas. Me ajude a levar pessoas para o céu. Nós não estamos aqui para fazer você ganhar na Mega Sena, no bolão. A cruz do Calvário não é título de capitalização. A cruz do Calvário não foi trevo de 7 folhas para te fazer rico, milionário. Isso é fruto de trabalho e boa administração. O efeito do Evangelho é para te fazer ser melhor a cada dia no meio da terra que a gente vive e fazer a gente morar no céu. Sim, mas enquanto nós estamos aqui, a caminhada vai ser dura. Vai ter problemas? Vai ter lutas? Vai ter conta para pagar? Vai ter vento contrário? Mas vai ter muito momento de bonança, de alegria. Vai ter muito momento que você vai celebrar Deus na sua vida. E como que você vai fazer isso? Equilibre as suas emoções, tenha domínio próprio. Nunca prometa nada para ninguém quando estiver alegre demais. E nunca decida nada quando estiver triste demais. Porque na alta das emoções você fala o que não pode cumprir. E na baixa das emoções você faz o que não deveria fazer. Tudo tem que ser no equilíbrio das emoções. Paulo vem falando sobre isso, sobre guardar a mente, proteger o cérebro. Por isso que há muitos doentes entre nós, eu falo nós aqui, mas na vida que nós vivemos no Brasil, na América, no mundo, pessoas doentes porque ao longo da vida eles se envolveram com quem não deveria e acabou sendo machucado e nunca foram curados. Doentes porque foram vítimas de palavras dolorosas, palavras como flechas, e nunca conseguiu curar de uma palavra que foi liberada. Ou outras estão doentes porque não quiseram tomar um remédio nunca. Porque o papel do pastor na igreja é gerar proteção, provisão e direção. Mas o papel do membro, da pessoa, da ovelha, é obedecer e vir. Você vai no médico, o médico fala assim: ó, você tem que tomar 3 comprimidos de manhã, 2 à tarde e 1 à noite. O médico vai na sua casa para colocar o remédio na sua boca? Na minha não vai. O médico vai na sua casa para pingar o remedinho no copo para você tomar? Não vai. Por quê? Porque a ação da mudança é nossa, mas a receita da mudança é do médico. A igreja é o mesmo jeito. A igreja não vai mudar. Você precisa tomar os remédios na hora que deve ser tomados os remédios. Não tem como o pastor ficar sendo babá. Não tem como você ficar esperando alguém. Pastor, o que você quer dizer com isso? Nós precisamos ser maduros a cada dia. Maduros como marido, maduro como esposa, maduros como os filhos, maduro como membro, maduro como patrão, maduro como funcionário. Maturidade. E maturidade não está ligado à idade. Já falamos isso. Maturidade está ligado às decisões que nós tomamos ou que nós não tomamos. Porque as decisões que nós tomamos vai falar muito daquilo que nós somos. Há adultos que agem como meninos, literalmente como meninos. Ele tem um corpo de adulto, cabeça, a cabeça, não estou falando de intelecto, mas a cabeça de adulto, corpo de adulto, mas as ações são de crianças.
Por outro lado, você pega um jovem, você vai ver que o jovem tem a maturidade de alguém adulto pela idade que ele não tem. O que é isso, pastor? É você entender que Deus pode fazer isso. Quem pode te ajudar? O Espírito Santo de Deus. Quando você for orar, você vai dizer: Espírito Santo, me ajude a melhorar. Espírito Santo, me ajude a ter domínio próprio. Espírito Santo, me ajude a dominar as minhas emoções. Espírito Santo, me ajude a ser o melhor a cada dia. Você não vai ser o melhor do mundo não, fica tranquilo. Mas melhorar a cada dia, pouco a pouco, conta gota, pingo a pingo, vai pingando, vai melhorando. Daqui a pouco vai começar a ter alteração, vai ter mudança, o nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode levantar sua mão assim, deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. O Espírito Santo, eu peço que visite as nossas casas, filhos, famílias, homens e mulheres, e nos ajude a cada dia a ter o domínio próprio das nossas emoções em tudo que nós fazemos, em nome de Jesus. Quem está aí, diga amém. Quem está comigo, diga aleluia. Então hoje finalizamos a segunda parte do domínio próprio. Não deixa que a síndrome de Doeg pegue a sua vida. Só fale uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Não deixe que ninguém seja morto por uma fala indevida no local improvável. E eu digo para todos nós, como pastor, como a nossa igreja, cuidado, gente, cuidado quando você sentar no café, sentar no almoço, quando você estiver sentado na roda, cuidado com o que vai sair daqui para fora. Porque se você não tem certeza, pode até ter certeza, mas talvez é indelicado naquele momento colocar para fora um assunto que não deve ir na mesa com gente que você não conhece. Cuidado. Então, como chama isso? Domínio próprio, sabedoria. Inteligência é saber o que quer. Sabedoria é saber como fazer aquilo que você quer. Conselho não é palpite, conselho é buscar conselho em quem tem ajuda para te dar. Clareamento é quem tem luz. O que é o papel de um pastor e de um mentor na sua vida? Mentor, não estou falando da linha de coach, estou falando da linha de pastor, de líder. O mentor é alguém que já foi onde você quer ir, já sabe o que você quer aprender. Por isso que às vezes o confronto vem, machuca, dói, fere. Eu aprendi uma coisa na Bíblia. Você quer testar o coração de um liderado, de alguém? Toque naquilo que ele mexe. Diga ou não para ele no caminho que ele está trilhando. Vai falar muito. Até no trabalho, isso serve. Vai falar muito sobre o que a pessoa quer. Apenas sabe de uma coisa? Talvez você vai lembrar disso. Eu sou de uma época que pastor fazia teste com obreiro antes de ungí-lo. E vou falar uma coisa e não se assuste. Olhe para mim aqui, está gravando isso. Aqui nos Estados Unidos, nem todos têm preparo para receber um teste para ser consagrado a alguma coisa. Porque a primeira pisada no calo que você dá, ele chuta o balde, põe fogo, vai embora, risca e sai correndo. Por isso que às vezes nós precisamos ter domínio próprio das emoções. E nós queremos crescer como igreja, gente. Vamos crescer como igreja. Igreja é unidade, não é união. Unidade é não é saco de laranja. É o suco feito pelo saco de laranja. Saco de laranja é união. O suco de laranja é unidade. União é estar perto. O suco de laranja é estar envolvido. Não adianta estar perto se não está envolvido. Muitos testes que você vai passar na vida, o seu patrão vai fazer para te promover, você não sabe. Muitas situações que vai acontecer na sua vida, na igreja, no dia a dia, pode ser permissão de Deus para uma honra e você não sabe. Então tenha domínio próprio. Às vezes tem gente que fala: eu não durmo com essa não, eu vou ter que resolver esse negócio. Eu sou crente, mas meu 38 não é. Eu vou resolver. Cuidado, porque numa dessa você perde tudo na vida. E nós não temos 38, graças a Deus. Mas que o Espírito Santo venha convencer todos nós a cada dia. Que o Espírito Santo venha convencer você a cada dia. E que as ações que for vir, você venha falar: Senhor, me ajude a melhorar a cada dia. Me ajude a melhorar a cada dia. Me ajude a melhorar a cada dia. Então por isso que o líder que Deus coloca na sua vida, olha para mim, o líder que Deus coloca na sua vida nem sempre vai ser o seu amiguinho, nem sempre vai ser seu coleguinha, nem sempre vai fazer o que você quer, nem sempre vai bater nas tuas costas e falar assim: vai em frente. O líder que Deus coloca na sua vida é para forjar o seu caráter a ser melhor a cada dia, é para forjar o seu eu a ser melhor a cada dia, é para forjar o seu ego, mexer no seu ego, mexer no
seu orgulho, quebrar esse negócio que está dentro e não vale para nada. O líder que Deus coloca na nossa vida não é para afrontar, é para confrontar, porque a afronta expõe, o confronto muda. A afronta é de fora, o confronto é de dentro. Por isso que o líder vem para confrontar nós, vai dizer: sai daí, você vai cair, vai pecar, sai com essa brincadeira que essa mulher, ela vai te derrubar, para de envolver com esse cara, ele vai te tirar da igreja, foca no reino. O líder vem para confrontar nós na palavra, e não tem um confronto maior do que a palavra. Você pode não gostar da palavra do pregador, da palavra do cantor, da palavra do irmão, mas contra a Bíblia não há argumentos. E a Bíblia nos instrui ao quê? A dar direção, proteção e provisão. Seguir todo mundo junto, todo mundo firme, olhando para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Vai vir lutas, estamos andando. Vai vir ventos, estamos andando. Vai vir dificuldades, estamos caminhando. Por quê, pastor? Porque o nosso foco não é homens, o nosso foco é Jesus de Nazaré. Você pode ficar de pé comigo, adorando, celebrando o nome de Jesus. Nós acreditamos em um tempo novo, nós acreditamos em vinho novo, nós acreditamos em coisas novas de Deus, mas vai depender sempre de você. Por quê, pastor? Porque Deus já fez a palavra, já liberou a palavra, Deus já fez a promessa, agora só depende de nós. Fecha os teus olhos, sentado como você está. Te damos graças, Senhor, mais uma vez nessa noite. Te exaltamos porque o Senhor tem cuidado de nós. Que o segundo dia, Senhor, dessa palavra venha marcar a vida de pessoas. Que o Teu nome seja glorificado, Jesus. Nos ajude a ser melhor a cada dia, nos ajude a errar menos. Nos ajude, Pai, a entender, Pai, que o domínio próprio não é para pessoas normais, é para quem quer ser diferente. Nos ajude a frear, ó Pai, o nosso comportamento, a nossa língua. Nos ajude, Pai, no dia a dia. Nos ajude como homens e mulheres de Deus que precisam de uma mudança a cada dia. Nós precisamos da Tua ajuda. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita para o céu comigo. Mão de autoridade, mão de poder. Diga comigo assim, ó: eu creio. Não, diga mais forte. Diga assim, ó: eu creio. A partir de hoje, eu vou ter mais domínio sobre a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha língua, os meus projetos e os meus negócios. Em nome de Jesus. Se você pode, aplaude a